Olá, Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo ao programa Mudança de Vida Hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas com abundância sobre você e os seus. Muita paz, alegria, a presença do Espírito Santo. Que você possa desfrutar dessa paz, dessa alegria, dessa presença gloriosa do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero determinar, profetizar sobre a sua vida saúde, paz, saúde mental, emocional, física, espiritual, saúde, que a sua família seja saudável, seu financeiro seja saudável, seu corpo saudável. Que a sua vida seja muito, muito abençoada. Em nome de Jesus. Nós estamos nesta fé nos 52 dias e você sabe que eu amo esse trabalho porque eu vejo a mão de Deus, o agir de Deus. É um portal que é aberto todos os anos e as pessoas que entram são muito abençoadas. Nós temos vivido muitas bênçãos, muitas definições. O melhor é isso, a gente vê pessoas que chegaram com a cabeça baixa, desanimadas, sem força, sem visão, sem esperança. E estão vivendo uma outra vida já, uma outra condição, estão em outra situação, outra condição. Deus faz, o espírito já mudou, né? A situação é outra. E isso é forte, é muito edificante. Realmente os 52 dias é um divisor. Ele divide. O antes e o depois dos 52 dias é totalmente diferente. Antes, a pessoa, às vezes ela chega e a expressão dela é essa: eu estou perdida. Eu não sei o que fazer da minha vida. E depois, ela adquire visão, ela diz, não, minha visão é outra, eu vejo coisas que eu não via. Meu espírito é outro. A visão muda, o espírito muda. É aquilo que eu falo. Quando a fé muda, a visão muda, o espírito muda, os resultados mudam. Exatamente isso que acontece. Quando a pessoa vai recebendo a palavra diariamente, é o remédio, né? Doses diárias. A palavra e orações, e busca, e ajuda, porque a gente ajuda, estamos aqui juntos, né? No mesmo barco, e vencendo todos os dias. E essas doses diárias da palavra, de orações e unções, vai fortalecendo, vai curando, vai renovando, vai abrindo a mente, vai dando visão. A fé da pessoa vai sendo exercitada. O espírito dela é completamente mudado. E, consequentemente, os resultados são. E muitos resultados. Milagres, vitórias, alegrias, acontecimentos edificantes. Por 120 anos, os muros de Jerusalém ficaram em ruínas, mas em 52 dias foram restaurados. E eu tenho visto exatamente isso acontecer todos os anos. Os muros da vida das pessoas sendo restaurados. Deus opera hoje. E hoje, com muita alegria, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, o clamor dos 52 dias, e teremos batismo em todos os templos, o mesmo trabalho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Jesus está voltando. Se volte para Ele. Faça uma aliança com o Senhor. Case com Ele. Assuma um compromisso sério. Olha o que diz aqui, vamos para Juízes 7, 9.
Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas e os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos, como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode, olha aqui, eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem perto no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus, o inimigo falou, Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas suas mãos. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Forte demais. Deus reduziu um exército de 32.000 homens para 300. Aliás, ele falou 2 vezes, ainda tem gente demais e reduziu para 300. Ele já tinha, o Gideão, pedido provas para Deus. Deus havia dado. Deus falou com ele. E quando o Senhor reduziu para 300, acredito que aquilo deve ter causado um temor, né? Como é que eu vou enfrentar um exército assim tão grande, né? Eram como nós lemos aqui, ó, eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os camelos. Ele com 300. Mas é isso que Deus faz. Deus faz coisas. Por isso que você precisa crer no Senhor, depender do Senhor, se aproximar dele cada vez mais. É da mão dele que vem a vitória. E ele, eu tenho falado isso sem cessar, ele pode dar vitória, como disse Jonatas, com muitos ou com poucos. Davi disse: Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E ele falou aquilo se referindo a ele mesmo. Porque Deus disse que o havia tirado de trás das ovelhas e o fez soberano de Israel. Um menino venceu a arma mais potente e poderosa dos filisteus, que foi o Golias. Quando o Senhor chamou Gideão, Gideão disse: quem sou eu para libertar Israel? Eu sou o da família mais pobre, eu sou o menor. E o Senhor disse: vai com essa força, com a força que você tem. Usa a força que você tem e o que você não tem, eu vou compensar, a unção compensa. Eu vou fazer. Ele era da família mais pobre. E ele era o menor da casa do pai. Foi esse que Deus pegou
E Deus reduziu um exército de 32 mil homens, que já não era grande perto da grandeza do exército inimigo, e disse isso para que Israel não diga que foi a sua força que conquistou a vitória. Então, Deus faz coisas para o nome dele ser glorificado. Ele pega o inusitado, o pequeno, o desprezado, aquele que ninguém dá valor. Está ouvindo isso? Aquele que as pessoas olham e dizem, não, esse aí não vai dar em nada. Mas quando essa pessoa crê, esse que ninguém acredita, quando ela crê, Deus acredita nela. E Deus age por intermédio dela. E Deus não mudou. Ele disse, se você está com medo, desça ao acampamento. E ouça o que eles vão dizer. Deus usou o inimigo para encorajar o Gideão. Deus usou a boca do inimigo, por favor, isso é muito forte. Deus usou a boca do inimigo para encorajar Gideão. Ele teve um sonho, que um pão de cevada rolava e entrava no acampamento filisteu e destruía com a tenda e assim, tomava conta do lugar. E o pão de cevada era o pão mais barato, era o pão que os pobres comiam. Porque cevada era barata e era algo barato. E o trigo não, era caro. Os ricos comiam pão de trigo, feito com trigo. Mas os pobres comiam pão de cevada. E qual foi o pão que rolou e destruiu com o acampamento? Que o inimigo sonhou? Foi um pão de cevada. O pão dos pobres. E quem era Gideão? O da família mais pobre, o menor da casa do pai. Dito por ele mesmo. E aí o amigo interpretou o sonho e disse, não pode ser outra coisa. É a espada de Gideão. O filho de Joás, o israelita. Deus, ele disse Deus. 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 O inimigo disse Deus. Entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Meu Deus, isso é forte demais. O inimigo teve um sonho. O inimigo falou. O amigo, que era inimigo do povo de Deus, interpretou e disse, não pode ser outra coisa. Deus entregou os midianitas nas mãos de Israel, nas mãos dele. Isso é muito forte. Naquele momento, Gideão se encheu de força e se levantou. E diz para o povo, após aqui, quando Gideão ouviu o sonho, a sua interpretação adorou a Deus, voltou para o acampamento, gritou, levantem-se! O Senhor entregou o acampamento de midianita nas mãos de vocês. E Deus entregou. Com 300 homens, eles venceram uma multidão. Eles derrotaram aquele inimigo que estava lá prevalecendo por 7 anos. Israel tinha empobrecido demais, sabe? O povo vivia se escondendo, uma vergonha danada. Mas Deus, quando eles se voltaram para o Senhor, Deus levantou Gideão, o menor, da família mais pobre, o pão de cevada. O pão de cevada destruiu o acampamento, o pão dos pobres. Aquele que era o menor. E aquilo, o pão de cevada, era um pão barato, um pão que só os pobres compravam, porque os ricos comiam pão de trigo. E o Senhor mostrou que uma coisa pequena, desprezada pelos grandes, é que ia derrubar algo tão grande. Entendeu? Algo pequeno.
o pão dos pobres, o pão de cevada, ia derrotar algo tão grande. Deus está te mandando uma mensagem. Não é o grande, o poderoso, que tem aliados, o que tem força, é aquele que crê. Entendeu? É aquele que crê. E aqui o Gideão creu. E Deus usou a boca do inimigo para encorajá-lo, para falar. Não pode ser outra coisa. Deus entregou o acampamento midianita nas mãos de Gideão. Deus está dizendo isso para você. Deus vai entregar algo muito grande nas suas mãos. Talvez você é o pão de cevada. Você é o insignificante diante de tantas pessoas, alguém que não tem credibilidade, não tem força. É o da família mais pobre. Você é o pão de cevada. Mas o pão de cevada destruiu o acampamento dos filisteus. E o próprio inimigo disse, não pode ser outra coisa. Deus, 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 Deus. Tudo vem da mão de Deus. Deus entregou o acampamento midianita nas mãos de Gideão. Isso é forte demais. Deus. É Deus que faz. É Deus que opera. Deus. A vitória vem da mão de Deus. Deus cura. Deus liberta. Deus abre portas. Deus restitui. Deus muda situações. Deus envergonha o inimigo. Deus põe coisas grandes nas mãos de pequenos. Deus faz o pequeno prevalecer sobre o grande. Deus dá vitória com pouco. Com 300 ele venceu o inimigo gigantesco. E o Senhor, ele mudou? Não. Ele continua o mesmo. E ele te mandou uma mensagem forte hoje. Não importa o seu tamanho, a sua capacidade. Você talvez diz, eu tenho pouca força humana, eu não tenho. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas se você tem Deus, você pode estar enfrentando algo muito grande. Deus está dizendo que Ele já te deu vitória. A mesma palavra para você, levante-se. Porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de Gideão. Levante-se. Deus entregou essa vitória nas suas mãos. Pode levantar. Deus já te deu vitória. Levante-se. Você vai dominar algo grande. Você vai vencer algo grande. Você vai vencer algo que ninguém conseguiu vencer. Levante-se. Deus já entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Você provavelmente é esse pão de cevada. O pão dos pobres. Você é aquela coisa pequena, mas que vai fazer coisa grande. Você é o pequeno, que talvez tem o que você tem é que está igual Gideão, um exército pequenininho, de 300 homens. Mas você vai fazer coisa grande. Você vai fazer coisa de gente grande. Pequeno, com um exército pequeno, ele fez coisa grande, muito grande. Por quê? Porque Deus era com ele. E Deus faz coisas que é inexplicável. Ele usou a boca do inimigo. A boca do inimigo. Para encorajá-lo. O inimigo não sabia que ele estava ali. Mas Deus mandou ele descer lá. E Deus usou a boca. Deus está no controle até dos inimigos. Você tem que lembrar disso. Às vezes o inimigo acha que ele está no controle, ele não está no controle, quem está no controle é Deus. Ele viu o pão de cevada que rolava e destruía a tenda dos midianitas. E o amigo discerniu, interpretou o sonho dizendo, não é outra coisa, é Gideão. Deus, 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 Deus entregou o acampamento midianita nas mãos de Gideão. É Deus que entrega, é Deus que faz, é Deus que levanta, é Deus que promove, é Deus que honra, é Deus que tira do ímpio e põe na mão do justo, é Deus que coloca por cabeça, é Deus que te dá força para adquirir riqueza, é Deus que honra, é Deus que promove, a promoção vem de Deus. E não importa, Ele usa coisas pequenas, Ele usa coisas loucas para confundir sábias, pequenas para confundir coisas grandes.
Ele fez isso com Gideão, ele vai fazer na sua vida. Ele deu vitória a Gideão, com tão pouco. Ele vai dar vitória a você, tendo você pouco ou nada. Se você tem a fé, como ele tinha fé, você já venceu. Essa vitória é sua, é uma grande vitória. Deus vai fazer, essa vitória mudou a vida do Gideão. Essa vitória vai mudar a sua vida. Essa vitória promoveu o Gideão absurdos. Essa vitória vai te promover absurdamente. Levante-se. Olha aqui. Que palavra para esse domingo. Domingo, dia do Senhor, dia maravilhoso. Que dia, o primeiro dia da semana. Começar a semana com uma palavra dessa é assim. Isso é bênção, bênção, bênção. Levante-se e diga, vamos embora. Deus já nos deu vitória. A vitória nós pode falar, pode usar a fé, pode falar para todo mundo. Deus já nos deu vitória. Eu não sei o que você está vivendo, mas pode dizer, Deus já nos deu vitória. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Seja dia ou seja noite, seja sol ou seja lua, sejam pássaros ou estrelas, não importa. Saia e dê uma olhada. Tudo isso e muito mais foi criado para nós. Então, desfrute. É para você. Irrigue sua vida enchendo-se do Espírito Santo de Deus, e você frutificará. Adquira os livros da Bispa Cléo pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto. E enviou uma palavra que assim, é um presente para esse domingo, para esse primeiro dia da semana, é começar a semana realmente de uma forma maravilhosa. Que maravilha, que bênção, que alegria, meu Deus, eu tenho poder transmitir essa palavra, entregar essa palavra de vitória, e acredito que essa pessoa está transbordando agora na casa dela com essa certeza que é vitória. Ela já venceu e ela pode anunciar, Deus já nos deu vitória, porque o Senhor já deu para ela. Eu não sei o que ela está vivendo, mas ela certamente está enfrentando algo grande e impossível, mas o Senhor, que é o Deus do impossível, vai operar isso na vida dela. Muito obrigada. Obrigada pela vitória do seu povo, por todas as vitórias. Obrigada pela essa mensagem, por essa manhã, por esse domingo. Obrigada por tudo. Nós chamamos demais. Eu agradeço. Peço vitórias para todos que enviaram seus pedidos para oração, respostas. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, esses semeadores do programa, mantenedores dessa obra, que sejam abençoados e prosperados, enriquecidos, que possam desfrutar de todas as promessas. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque nós precisamos, e esse passo de fé leva a muitos resultados, a resultados maravilhosos. Então, se ela ainda não se tornou uma semeadora do programa, que ela se torne, ela vai ver por si mesma a diferença. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo muito abençoadas e assim, que nesse momento estejam de joelhos agradecendo ao Senhor, porque é isso que nós temos que fazer quando recebemos uma palavra de vitória. Nós temos que render graças ao Senhor, que ela esteja rendendo graças, glorificando o seu nome, porque a vitória é dela, o Senhor é com ela. Obrigada por tudo, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico. E onde vou estar às 9. Com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus, o clamor dos 52 dias.
E batismo, teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, faça, porque Ele está voltando. Se volte para Ele. Jesus ama você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Acompanhar o canal da Bispa Cleo e saber tudo o que acontece, receber notificações e avisos sobre cada novo carregamento de vídeo, você precisa, antes de mais nada, se inscrever no canal. O YouTube possibilita que você realize esse procedimento tanto em dispositivos móveis como aparelhos celulares, smartphones com Android ou iPhones iOS. Assim como por meio de computadores desktop, laptops ou tablets, gratuitamente. Seja muito bem-vindo ao portal Mudança de Vida. Um website dedicado a você e à sua família. Todos os dias trazendo uma novidade. Assista ao programa Mudança de Vida Hoje, Palavra de Vida e Fé com Bispa Cleo, histórias de vida e muito mais. Acompanhe as reuniões ao vivo pela TV Vida e Fé. Compartilhe com seus amigos. Acesse mudançadevida.com.br.